sou Maria Tereza Tedesco, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um tempo de estudar destinado ao 9º ano do ensino fundamental. Hoje vamos também tratar sobre a questão do texto e as suas relações coesivas, especificamente as relações de causa e consequência. E como você já sabe, agora é a sua vez. Nós vamos ler o texto proposto para responder a questão que se segue. Aproveite antes que acabe, de Arthur Chechel. Rio e inverno não combinam. É o que diz a lenda. Rio é sol, é céu, é sul, a cidade onde o verão nunca acaba. No Rio, o inverno sobe a serra, vai para Petrópolis desde o tempo de Dom Pedro, ou para Teresópolis, mais procurada nos anos 60, ou para Mauá, onde se escondeu parte da geração perdida dos anos 70. Ou para qualquer lugar em que a atração turística é um termômetro, marcando temperatura abaixo de 17 graus, e a grande atração do jantar é uma sopa de cebola fumegante. É na serra que nossos casacos de couro perdem o cheiro de mofo. Nós temos a proposta de questão para se responder a respeito do texto. A palavra ou, ao longo do texto, estabelece uma relação de alternativa entre os lugares apresentados, conclusão em relação ao tema desenvolvido, oposição de ideias apresentadas no texto ou explicação entre o primeiro e segundo parágrafos. Nossa resposta já está marcada em vermelho, é a letra A. Ou representa semanticamente uma alternativa entre os lugares apresentados. Ou Teresópolis, ou Petrópolis, ou Mauá, fazendo uma intercalação na perspectiva do que está sendo falado sobre o Rio de Janeiro, ok? Vamos então hoje começar a tratar das relações que identificam causa e consequência presente no texto. Como identificar essas relações presentes em um texto? Um conceito importante é que a sintaxe é a parte da gramática que estuda a combinação das palavras na frase e das frases que vão formar o discurso. E, por conseguinte, a relação lógica dessas frases, dessas orações e dos períodos entre si. Essa relação lógica, como a gente já falou, diz respeito ao quê? As relações semânticas, as relações de sentido que acontecem no texto. Sempre procuramos transmitir um significado completo e compreensível, um significado lógico naquilo que falamos e naquilo que escrevemos. Tá? Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si, tanto os substantivos quanto os verbos e as preposições, os advérbios e as conjunções, enfim, para formar esse todo que é o texto. A gramática da língua, a nossa sintaxe, é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. E essas combinações, essas relações são de natureza semântica e podem refletir uma série dessas naturezas. Por exemplo, o fato como a condição, se algo acontecer ou não acontecer, o fato e o tempo, quando, enquanto algo acontecer, o fato e a oposição a esse fato mais o porém, o fato e a finalidade, o para quê em relação ao fato, né, o a fim de quê, o fato é a causa, o porquê, o fato é a consequência, a relação, né, consecutiva e a relação causa e consequência especificamente. Então, vamos passar a análise a partir de um tema muito importante da sociedade moderna, o efeito estufa, e eu quero mostrar para vocês a relação causa e consequências em relação ao fato efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que impede que a temperatura em nosso planeta esfrie mais do que deveria, favorecendo assim a continuidade da vida na Terra. Eu diria o seguinte, esse é um fato em relação ao efeito estufa. Ele, inclusive, define o que é esse efeito estufa em termos de um processo natural. Vamos analisar os agentes causadores desse fenômeno natural, desse processo natural importante na sociedade moderna. Os agentes causadores do efeito estufa.
o dióxido de carbono, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, o óxido nitroso e o metano e o clorofluorcarboneto. Tá? Vamos ver agora a causa, né? A grande massa de gases emitidos por indústrias e carros, os gases do efeito estufa, forma uma camada sobre grandes cidades. Essa grande massa impede que o calor se dissipe por completo, fazendo o papel literal de uma estufa sobre aquela região. Então, esses são elementos causadores, né, e que a causa, inclusive, do efeito estufa. Vamos pensar como eu poderia escrever um pequeno período, né, trazendo a causa. Vamos lá. Eu poria assim, devido a ações do homem, a concentração desses gases na atmosfera tem aumentado com o decorrer do tempo. Esse é um período em que eu tenho a relação de causa em relação ao tema que nós estamos discutindo, o efeito estufa, ok? Agora vamos olhar as consequências desse processo tão importante na nossa sociedade. Com o aumento demasiado da temperatura do nosso planeta, vários problemas podem vir a ocorrer. Primeiro, desaparecimento de diversas espécies da fauna e da flora. 2. O derretimento das calotas polares, a maior reserva de água doce do mundo. 3. Com isso, o aumento no nível do mar e o desaparecimento de diversas ilhas e regiões litorâneas. 4. Total reconfiguração dos continentes como conhecemos hoje. 5. Desastres naturais, como maremotos, tufões, enchentes e furacões, serão mais suscetíveis de acontecer. 6ª consequência, afeta a produção agrícola em todo o mundo. 7ª consequência, prejudica o fornecimento de comida para a população. Então, vamos verificar um exemplo que nós poderíamos construir de um período tratando da questão da consequência. O homem é tão desrespeitoso com a natureza que o desaparecimento de diversas espécies da fauna e da flora tornou-se uma realidade. Então, tão desrespeitoso e a consequência é o desaparecimento. Tá? Eu não preciso usar as consequências que estão ali apresentadas. Tá? Eu quero ressaltar para vocês que a relação de causa e consequência é uma relação muito importante na construção tanto de um texto argumentativo quanto de um texto narrativo. Então, se constitui em um, vamos dizer assim, subterfúgio bastante positivo para que a gente possa desenvolver o nosso texto. Tá? Então, eu estou chamando a atenção de vocês para uma boa maneira de argumentar é tentar associar causas e consequências ao tema proposto. Eu considero realmente uma estratégia argumentativa bastante produtiva para que a gente possa desenvolver o nosso texto argumentativo. Né? Da mesma forma, é importante no estudo do texto de história, você estabelecer quais são as causas de um fato e quais são as consequências de um outro. Então, você pode estabelecer várias relações entre os seus estudos a partir do conhecimento que a gente propõe aqui sobre as estratégias existentes na língua portuguesa. Ao pensarmos em causas e consequências, então, nós estamos ajudando a nós mesmos a encontrar bons argumentos. Esse é o segredo dessa estratégia, ok? Então, vamos ver as relações de causa e consequência que se materializam no uso de algumas conjunções, por exemplo. Tá? Na relação de causa, o que semanticamente a causa significa? O motivo, né? A causa daquilo, de um fato acontecer. Quais são as conjunções? O porquê, como, já que, visto que. E a relação consecutiva diz respeito à consequência. Quais são as conjunções? O que, precedido de tão, de tal, de tanto, o de modo que, o devido a. São elementos que podem marcar a relação semântica, uma de causa e a outra de consequência.
Vamos analisar agora um pequeno fragmento de um texto bastante conhecido de vocês, A Bela e a Fera. Eu acho importante para a gente ver uma relação de causa e consequência que eu não tenho necessariamente a conjunção marcando essa relação. Vou passar a leitura do texto, então, bastante conhecido. Era uma vez um rico comerciante que tinha 3 filhas, cada uma mais encantadora que a outra. A moça era tão linda de mente, corpo e coração que a chamavam de Bela. O pai dava às filhas tudo o que queriam e também uma boa educação. As 2 irmãs mais velhas não ligavam muito para essa parte, gostavam mesmo era de se vestir elegantemente e dançar a noite inteira. Já Bela adorava livros, achava uma maravilha ler e tocar cravo. E quando os pretendentes vinham aos montes pedir sua mão, sempre dizia, não, vou ficar mais um pouco com meu pai. É um trecho desse famoso texto, A Bela e a Fera, dos contos dos irmãos Grimm, né, publicado pela Companhia das Letrinhas. E cravo é um piano antigo de teclado e de cordas, muito comum, né, na Idade Média, e eu quero mostrar para vocês a relação de causa e consequência nesse texto, a relação de consequência nesse texto, que não necessariamente acontece com a presença da conjunção. No primeiro momento, a gente tem a Bela, né, era tão bela, ela era tão linda, uma moça tão linda, que ela era chamada de Bela. Aí a gente tem claramente a presença da relação consecutiva, como a gente já havia apresentado para vocês. Logo a seguir, no mesmo parágrafo, eu tenho a atitude do pai. O pai dava às filhas tudo o que queria e também uma boa educação. Eles são elencados no restante desse primeiro parágrafo. E no seguinte, as consequências dessa atitude do pai. De um lado, as 2 filhas, 2 irmãs, né, mais velhas, não se importavam com essa boa educação, que certamente inclui algo mais delicado. Elas gostavam exatamente de roupas, queriam as festas, queriam dançar a noite inteira. Contrariamente, a Bela tinha uma outra atitude. Ela era mais suave, ela era mais delicada, ela era mais querida, né? E isso causava o quê? A sua negação em relação aos pedidos que eram feitos para que pudesse casar, né? O texto nos diz assim, sempre dizia, não, vou ficar mais um pouco com meu pai. Embora você não tenha aí as relações, né, conjuntivas bem determinadas, existe no texto uma relação de causa e consequência. O fato do pai ensinar, a consequência para as meninas mais velhas e a consequência para as meninas, para a Bela, a menina mais nova, doce e delicada, tá certo? Agora, como você já sabe, é com você. Preparei, então, um texto, um pequeno texto, um fragmento de texto, que vocês deverão fazer a leitura. O título é O Porão, está em Contos Contidos, de Maria Lúcia Simões, e aí você tem uma pergunta que deve ser respondida a partir da sua análise do texto. É sempre importante, como você já sabe, voltar ao texto. O trecho que estabelece relação de consequência com a mulher acreditava tanto que a pessoa é sua própria casa quero lembrar a vocês que a relação com essa elemento conjuntivo que pode se estabelecer de diferentes formas. Então, você vai precisar voltar ao texto para analisar a relação de fato, causa ou causa e consequência, tá certo? Foi o nosso tema de hoje, estabelecer limites, né, e pensar sobre as relações de causa e consequência como uma relação lógica importante na construção do texto, de uma forma explícita, por meio das conjunções, ou de uma forma implícita. Eu espero você no próximo programa. Até lá!